Fala nação coral, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui do 3 de fevereiro trazendo mais um vídeo para vocês. O torcedor do Santa Cruz, ele tem razão de estar na bronca com o desempenho do time. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Antes de começar o vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, hypar o vídeo, seguir nossas redes sociais e se tornar membro. O Santa Cruz ele empatou ontem com a equipe do Maguari em 1-1 na cidade de Bonito, pela segunda rodada do campeonato pernambucano. E aí, se a gente for fazer um balanço das duas rodadas, são 4 pontos somados em 2 jogos, um jogo em casa, um jogo fora. São 4 gols feitos e 1 gol sofrido. Se for colocar na balança, parece ser um bom desempenho do time. 4 pontos em 2 rodadas, tendo somado um ponto fora contra uma equipe do Maguari, que é uma equipe chata, uma equipe difícil de ser batida. Parece ser um bom desempenho. Mas o que tem irritado o torcedor e me irritado também é ver o desempenho do time. Eu quero falar com vocês sobre isso hoje. E eu quero saber se você concorda ou não. Existem contrapontos que são argumentos plausíveis. O Santa Cruz está formando uma nova equipe, entre aspas. Tem alguns remanescentes do ano passado, tem alguns que chegaram, eu vou falar sobre isso. São 45 dias de preparação para o Campeonato Pernambucano. A equipe voltou às atividades no dia 25 de novembro e o primeiro jogo foi no dia 11 de janeiro. Tudo bem? E aí o Santa Cruz teve esse tempo de preparação para começar o Campeonato Pernambucano. Mas o que vem irritando o torcedor, como eu disse, é o desempenho do time. Eu falei em live ontem aqui uma coisa que eu não retiro. O Marcelo Cabo, está no Santa Cruz. Eu vou até olhar aqui a data, tá? Marcelo Cabo fez sua primeira partida oficial pelo Santa Cruz diante do ABC em abril de 2025. O time do Marcelo Cabo teve um auge de futebol no primeiro turno da Série D, onde o time tinha variação tática, o time tinha um bom toque de bola, o time tinha um bom volume de jogo, criava jogadas e parecia ser bem promissor. Porém, no segundo turno da Série D, o time de Marcelo Cabo teve uma queda muito grande no seu futebol. À época eu falava que o futebol do time caiu em 60% se fosse botar em números. Teve uma queda muito grande. Aquelas variações táticas, aquelas jogadas, aquele toque de bola, aquele volume de jogo, aquela agressividade que a gente viu no primeiro turno, sumiram de maneira inexplicável no segundo turno da Série D. Começou o mata-mata da Série D e em alguns momentos parecia que aquele futebol ia voltar. Foi assim contra o Altos no primeiro tempo da Série D. Foi assim contra a equipe do Maranhão no jogo de lá da semifinal. Foi assim no primeiro tempo contra o Barra na final. Mas foram só lapsos de um futebol que a gente não conseguiu ver voltar a ser praticado pelo Santa Cruz. Termina a Série D, o Santa Cruz consegue o acesso. Ok, conseguimos o objetivo principal, apesar do futebol do time ser um futebol pobre em questão de volume de jogo, de variação tática, de toque de bola, de jogada ensaiada, de criação de jogadas de perigo, a gente conseguiu o acesso. Algumas peças saíram do time, como o Giovani, o Thiaguinho, o Thiago Galhardo, e chegaram algumas peças como Quirino, Robinho, Matheus Regis, que chegou agora, chegou Patrick Alan, Pedro Costa, para reforçar o time. Ao meu ver, o time tecnicamente é um time superior ao de 2025. Porém, o futebol continua o mesmo futebol pobre, futebol sem variação tática, um futebol sem toque de bola. A gente não vê um time agressivo, a gente não vê um time com volume de jogo, a gente não vê um time criando jogadas de gol sucessivas. O que a gente vê é um time com muita ligação direta, muito cruzamento na área,
e alguns gols, a maioria, na verdade, saindo de bola parada. 2 gols contra o Decisão saíram de bola parada, um de pênalti e um de falta. O gol contra o Maguari, pênalti. 4 gols marcados, 3 gols de bola parada. O gol que saiu contra o Decisão, o primeiro do Renato, a gente viu sim uma jogada trabalhada, onde o zagueiro conseguiu fazer uma ligação para o ataque de maneira ordenada e o ataque trabalhou a jogada para que o Renato chutasse para o gol e fizesse o gol. Mas como eu falei no começo do vídeo, são lapsos. A gente não consegue ter uma constância de um time jogando dessa forma. Olhando agora no contraponto, é claro que é início de temporada e o time pode evoluir muito e precisa evoluir, caso queira sonhar com o título do Pernambucano, caso queira sonhar com acesso à Série B. Mas o que o torcedor viu nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano preocupou, irritou e chateou o torcedor. E eu sou um deles e eu não tiro a razão do torcedor. Eu também entendo o torcedor que tem esse contraponto, que acabou se criando um debate aí nas redes sociais. Os torcedores que entendem e os torcedores que já estão irritados e chateados com o futebol do time. E existem contrapontos, como eu falei. É um time que tem ali um ataque novo, um meio-campo novo com o Balotelli, o Andrei e o Patrick Alan. E o ataque com Quirino e Robinho, e o Renato é remanescente, ok. Nas laterais a gente tem o Pedro Costa, que é novato também, ok. Mas é um time que precisa evoluir muito se quiser fazer o torcedor sonhar com acesso e se quiser ganhar o Campeonato Pernambucano e garantir vaga na Copa do Brasil e Copa do Nordeste do ano que vem. Então minha resposta final é sim. Eu acho que o torcedor ele tem razão em estar chateado, em estar preocupado com o que ele viu nas 2 primeiras rodadas. No jogo do Decisão, apesar do placar elástico, o Decisão no segundo tempo teve momentos que tomou conta do jogo, principalmente no começo do segundo tempo, onde teve um volume de jogo e criou 2 a 3 chances claras de gol. Não converteu em gol porque a qualidade técnica da equipe é muito baixa. Mas foi um resultado que o torcedor, apesar de um resultado elástico, parte da torcida ficou feliz e parte ficou preocupada com o que viu. No jogo de ontem, não aconteceu o que aconteceu contra o Decisão, onde o Santa Cruz, nos momentos que finalizou em gol, conseguiu fazer o gol. Por quê? Porque em alguns lances o goleiro do Decisão falhou, como no primeiro gol. No segundo gol, um pênalti infantil. No terceiro gol, acho que o desvio ali enganou o goleiro. No jogo de ontem, não. Foi um jogo contra uma equipe melhor do que o Decisão, mais qualificada, com um treinador qualificado. E o Santa Cruz não conseguiu fazer gols em cima dos erros do adversário. Então, o que aconteceu foi: Santa Cruz pegou uma equipe um pouco mais qualificada e passou sufoco. Segundo tempo, o Maguari, sem dúvida, merecia ter saído com a vitória. E isso que o torcedor viu deixou preocupado. Vai ter agora a terceira rodada dentro do Vitória, onde o Santa Cruz precisa vencer e convencer. Santa Cruz, sábado, diante do Vitória, precisa vencer e convencer o seu torcedor. O torcedor precisa sair da arena sábado satisfeito, feliz. Hoje eu vi um time com volume de jogo, hoje eu vi um time criando jogadas, hoje eu vi um time criando jogada da zaga do meio pro ataque. O torcedor precisa sair convencido sábado da arena, porque depois a gente vai ter uma sequência difícil. Então é isso, torcedor. Eu acho que o torcedor ele tem razão sim em estar chateado, respondendo a pergunta final aqui. Tem razão sim em estar chateado e em estar preocupado, tá? Mas eu acredito que a equipe vai evoluir. Apesar de Marcelo Cabo já está no Santa Cruz há 7 meses e eu não ter enxergado essa evolução ainda na equipe. 7 meses eu não enxerguei a evolução tática na equipe. Mas eu acredito que com as peças que chegaram, a equipe tende a evoluir, tá? Outro problema que eu vejo, um erro que eu vejo Marcelo Cabo cometer, que eu também não consigo entender bem. Nos jogos amistosos e treinos,
Os garotos da base tiveram chances. E nos jogos do Campeonato Pernambucano, Viniora não entra nos jogos, Fabiel sequer é visto no banco. Então é uma convicção que o Marcelo Cabo, como o Osés falou, né, são convicções, mas algumas convicções parece que estão sendo quebradas. Matheus Regis, recém-chegado, virou reserva imediato. E Gabriel Galhardo acaba de sair de uma lesão e também vira reserva imediato. E isso eu não consigo entender também. Então é isso, torcedor. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda, se você faz parte do grupo dos torcedores que estão preocupados ou parte do grupo dos torcedores que acham que existe uma histeria por parte de alguns torcedores. Comenta aqui embaixo, deixa o like, hype o vídeo, siga nossas redes sociais, se torne membro do canal. Um abraço para vocês e até mais tarde.